Olá, alunos de Desenho Técnico Mecânico. Em aulas anteriores, apresentamos a teoria sobre roscas e também sua representação real e simplificada, tanto para furos roscados quanto para eixos roscados. Também estudamos diversos elementos normalizados, tanto elementos de fixação quanto de transmissão, como parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e chavetas. Na aula de hoje, estudaremos mais dois elementos normalizados, a polia e a correia, que tratam-se de elementos normalizados de transmissão de potência. E realizaremos uma montagem de um conjunto mecânico. Este conjunto chama-se montagem eixo-polia e já encontra-se disponível no Moodle. Existem diversos modos de transmissão de potência entre eixos. Posso destacar a transmissão de potência através de engrenagens, correntes e rodas dentadas, acoplamentos e correias e polias. As correias e polias podem ser classificadas em diversos tipos, como por exemplo a plana ou abaulada, a redonda, a trapezoidal ou em V, sincronizadora, entre outras. Pela definição, polia são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo motor e pelas correias. E a correia é o elemento da máquina que, sendo movimentado por uma polia motriz, transmite força e velocidade à polia movida. Podemos definir então como a função primária de um conjunto polia-correia transmitir movimento e ou torque de um eixo para outro. Aqui observamos uma polia do tipo plana e uma correia do tipo plana. Normalmente o material da correia é borracha ou poliuretano reforçado com fios de aço ou nylon para resistir à tração, tendo aí como características principais o baixo ruído, permite grandes distâncias entre centros das polias, altas rotações e elevada relação de transmissão. Aqui temos um exemplo da transmissão de torque e velocidade de um eixo motriz para um eixo movido através de uma transmissão por polias e correias. Temos aqui ao lado um outro exemplo, ou um outro tipo de correia e polia, que é a chamada trapezoidal. Isso porque a gente tem aqui na seção transversal da correia um perfil trapezoidal. Material também normalmente borracha com tecido de algodão e reforçado com fios de nylon, aço ou Kevlar. Transmissão, neste caso, apenas para eixos paralelos, distâncias menores do que as distâncias permitidas para as correias planas. Relações de transmissão superiores, mas permite o acionamento múltiplo, ou seja, diversas correias. Aqui temos um exemplo de polia trapezoidal ou em V, onde a gente observa aqui os múltiplos canais onde serão montados aqui as diversas correias para a transmissão de potência. A transmissão de torque para esses casos ocorre por atrito entre a superfície da correia e a superfície do canal da polia onde ela será montada, tanto na polia trapezoidal quanto na polia e correias planas. Faremos então a montagem do conjunto mecânico eixo e polia. Podemos observar na primeira folha do desenho que temos já iniciado o desenho de uma polia. Trata-se aqui de uma polia trapezoidal. Seguindo as instruções, pede-se para determinarmos as dimensões da chaveta, desenhar a montagem do conjunto eixo e polia em meio corte, colocar os balões para a identificação dos itens e preencher a legenda e a lista de itens abaixo, onde nessa lista de itens temos já os 4 itens que farão parte deste conjunto mecânico. Iremos preencher a designação de cada um, a quantidade especificada e norma ou material. Observamos na legenda abaixo o título do trabalho. Temos aqui o espaço para preenchimento e RA do aluno, assim como data, professor e turma. E é importante observar a escala. Então esse desenho será feito na escala real, na escala 1:1. Então iremos usar esta folha inicial para fazer a montagem dos outros elementos normalizados, os outros elementos de máquina, que iremos observar a seguir. A primeira peça que iremos avaliar do conjunto de peças detalhadas que irão fazer parte do conjunto
mecânico é o eixo. Então esse eixo possui material aço ABNT 1045, tem uma única peça. Podemos observar aqui na extremidade do eixo uma ponta roscada, com rosca M24. Observamos também um diâmetro de 45 milímetros, com uma tolerância dimensional G6. Lembrando que a gente faz o desenho com a medida nominal, independente da tolerância atribuída a ele. Tá? Então, para um diâmetro de 45 milímetros, é importante notar aqui que eu tenho já previamente indicado, olha, um rasgo para a montagem de chaveta. Pede-se, inclusive, para determinar o dimensional e o posicionamento do rasgo da chaveta. Devemos lembrar que a dimensão da chaveta depende diretamente do diâmetro do eixo a qual ela será montada, tanto a dimensão do rasgo quanto a dimensão da própria chaveta. Iremos ver a seguir qual é o comprimento dessa chaveta, mas a dimensão do rasgo, como largura e profundidade, esses serão definidos na tabela a seguir. Devemos observar também um comprimento do rebaixo de 94 milímetros, onde eu tenho um comprimento de 61 milímetros para o diâmetro de 45. A extremidade roscada M24 tem um comprimento de 30 e temos faces retas nas laterais desse eixo, comprimento de 60 milímetros. Nesta extremidade temos a indicação de uma linha de interrupção, que é uma linha em zigue-zague, indicando que o comprimento do eixo seria maior do que o indicado no desenho. A peça 2, aqui apresentada e detalhada, trata-se agora da polia, a polia trapezoidal, com todas as suas cotas e tolerâncias. O material da polia é o aço ABNT 1020 e também temos uma única peça no conjunto. Então aqui observamos a largura dessa polia de 63 milímetros, o diâmetro interno do canal de 145 milímetros, e devemos observar aqui que também pede-se para determinar o dimensional do rasgo da chaveta. Da mesma forma que faremos para a extremidade do eixo, aqui nós temos a largura do canal, que é uma incógnita, assim como a profundidade do canal. Entraremos na tabela da chaveta da mesma forma, com o diâmetro nominal, diâmetro de 45 milímetros. A terceira peça que iremos apresentar, que fará parte deste conjunto mecânico, é a chaveta paralela do tipo A, da norma DIN 6885. O comprimento dessa chaveta, 45 milímetros, e também teremos uma única peça. Coloco aqui em destaque a foto de um tipo semelhante de chaveta e destaco algumas informações importantes que devemos lembrar. Então, a indicação do comprimento da chaveta e o diâmetro nominal do eixo, com o qual entraremos na tabela para especificar a chaveta. Ou seja, especificar qual a altura da chaveta, a largura da chaveta e as medidas do rasgo. T1 a medida do rasgo que será feita no eixo e T2 a medida do rasgo que será feito na polia. Nesta mesma imagem temos a quarta e última peça que fará parte do conjunto. Trata-se de uma porca especial, de material aço ABNT 1045, quantidade também uma peça. Como trata-se de uma porca especial, não precisaremos consultar a norma. Aqui já temos as dimensões definidas, como a altura total 26,5, a altura dessa arruela 5 milímetros, tá? E o dimensional da porca. O furo roscado da porca M24, que coincide então com o furo roscado na extremidade do eixo. Faremos agora, pessoal, a especificação da chaveta e o dimensionamento do rasgo, olhando inicialmente para o eixo. Então, olhando para o desenho, temos aqui o diâmetro nominal do eixo 45 milímetros, que é o mesmo diâmetro do furo que teremos na polia. Analisando a tabela, estamos trabalhando aqui no intervalo de diâmetro acima de 44 milímetros até 50 milímetros. Então essa é a linha que deveremos consultar para levantar as informações da chaveta. Então inicialmente nessa coluna temos a largura B. Então essa chaveta vai ter uma largura B igual a 14 milímetros.
Temos nesta coluna a altura H. A chaveta terá uma altura de 9 milímetros. Olhando agora para o rasgo, a medida T1, a profundidade do rasgo que será feita no eixo para alojar a chaveta. Medida T1, 5,5 milímetros. É importante observar, então, que se a chaveta tem uma altura total de 9 milímetros e ela vai ficar montada dentro do eixo 5,5 milímetros, vai sobrar ali, então, 3,5 milímetros da chaveta para fora do eixo. Faço então aqui um resumo das informações levantadas na tabela da norma DIN 6885. Largura B 14 milímetros, altura da chaveta 9 milímetros e a profundidade do rasgo 5,5. O comprimento total da chaveta já havia sido informado no enunciado. Uma vez especificada a chaveta, pessoal, faremos agora o dimensionamento do rasgo que será feito na polia para a montagem dessa chaveta. O diâmetro do furo da polia é coincidente com o diâmetro da extremidade do eixo, ou seja, 45 milímetros. A polia irá montada ali no eixo. Sendo assim, entrando novamente na tabela da chaveta, para esse diâmetro de 45 milímetros, observamos as dimensões já apresentadas anteriormente, e agora a dimensão que vai me interessar, ou seja, a largura é a medida B da chaveta, que já está definida. Agora temos a profundidade do rasgo, que é a medida T2. Essa medida T2, ó, ela tem 3,8 milímetros. E por que isso é importante para a gente? Bom, faço o resumo aqui das medidas, né? A chaveta, a gente já tinha especificado, largura 14 milímetros, tá? Então a largura aqui, 14 milímetros, altura H 9 milímetros, então aqui a medida B, aqui a medida H, o comprimento já foi especificado inicialmente, é um comprimento normalizado, e agora a gente indica a medida T2, ó, ou seja, a profundidade do rasgo na polia. Se a gente lembrar, como a chaveta tem 9 milímetros de altura e ela vai ficar enterrada no eixo 5,5 milímetros, vai sobrar 3,5 milímetros para fora. E a altura do rasgo na polia é 3,8. Ou seja, na montagem, que a gente vai fazer posteriormente, a gente vai ter ali uma folga de 3 décimos entre a superfície da chaveta e a superfície do rasgo da polia. Faço agora, pessoal, a montagem da chaveta no rasgo do eixo. Especificamos nos slides anteriores tanto as dimensões da chaveta, como largura, altura e comprimento, assim como a profundidade T1 do rasgo, que será feito no eixo para a montagem da chaveta. Então a chaveta tem um comprimento de 45 milímetros e ela será montada neste comprimento de rebaixo do eixo de 61 milímetros. Devemos lembrar que para uma melhor distribuição dos esforços na transmissão do torque, a chaveta deve estar posicionada centralizada nessa distância de contato. Ou seja, na medida de 61 milímetros, a chaveta tem que estar igualmente distribuída. Ou seja, teremos aí 16 milímetros, 8 milímetros de distância para cada lado, nas extremidades da chaveta em relação ao rebaixo de comprimento de 61 milímetros. Como essa chaveta ela do tipo A, ela tem as extremidades raiadas para uma largura de 14 milímetros, raio de 7 milímetros. Então preciso indicar aqui uma linha de centro. Essa linha de centro ela está afastada da extremidade da chaveta desses 7 milímetros, que é o raio. Então a medida entre centros dos raios fica 31 milímetros, que é 45 menos 14, 7 de cada raio. E a distância da face do rebaixo do eixo até a linha de centro do raio da chaveta, eu tenho a medida de 8 milímetros mais os 7 milímetros, ou seja, 15 milímetros de distância. É importante destacar aqui também a profundidade a qual a chaveta está montada, que é a medida T1, de 5,5 milímetros, para uma altura total de 9 milímetros da chaveta,
Então ela está dentro do eixo 5,5, tá? E a altura fora aqui 3,5 milímetros. E essa representação só foi possível porque fizemos aqui uma indicação de um corte parcial. Lembrando que o material do eixo é o aço, por isso a achura para aço. Represento agora, pessoal, a montagem em meio corte da polia no eixo. Aqui devemos destacar, como fizemos aí em slides anteriores, as dimensões da chaveta e a profundidade T2. Essa profundidade é a altura que temos aqui no rasgo da polia. Como falado anteriormente, eu tenho aqui uma altura livre da chaveta de 3,5 milímetros e a altura do rasgo sendo 3,8 milímetros, sobra então 0,3 de milímetro de folga. Essa folga entre a superfície livre da chaveta e a altura aqui do rasgo da polia é importante estar indicada no desenho. Podemos arredondar a medida para uma facilitação na representação. De 0,3 podemos representar aí 1 milímetro de distância, para ficar visível essa indicação da folga. Outro ponto importante, pessoal, é que a polia ela está em contato com o rebaixo do eixo. É isso que vai garantir ao final, quando fizermos aqui a montagem da porca especial, o posicionamento longitudinal da polia no eixo. Então eu tenho aqui o contato dessas duas faces como referência. E a distância, como já foi especificado anteriormente, do posicionamento centralizado da chaveta em relação ao comprimento de contato com a polia. Fica então uma medida aqui de 31 milímetros da parte da extremidade enroscada do eixo para fora, tá? E eu tenho uma diferença aqui de 2 milímetros, observando que a largura total da polia é 63 milímetros e o comprimento do rebaixo do eixo é 61 milímetros. Uma vez feita a montagem da chaveta no eixo e feita também a montagem da polia com o eixo, tanto através do contato longitudinal por essas faces e pela guia da chaveta, agora precisamos montar a última peça desse conjunto mecânico, que é a porca especial. Então faremos agora a montagem da porca especial no eixo, que é a que será responsável pelo posicionamento e fixação longitudinal desse conjunto mecânico, uma vez que a polia já encontra-se encostada no rebaixo do eixo. Então é importante relembrar que a rosca que temos na porca M24 é igual à rosca que temos aqui nessa extremidade do eixo, por isso será possível essa montagem. Dou destaque para o comprimento ou a altura da porca especial, 26,5 milímetros, e o comprimento do rebaixo do eixo, a parte roscada, de 31 milímetros. Teremos aí uma diferença de 4,5 milímetros. Essa diferença fica visível, pessoal, uma vez que a gente finaliza a montagem. Tá? Temos aqui a representação dessa extremidade do eixo roscado para fora da porca. E a face da porca especial em contato aqui com a superfície da polia. Uma vez finalizado o desenho do conjunto mecânico polia-eixo, faremos agora a representação dos balões para identificação dos itens, assim como o preenchimento da lista de itens. É importante destacar, pessoal, que os balões, que irão identificar cada um dos 4 itens que compõem esse conjunto, eles deverão ser feitos desta forma. Temos aqui a indicação do balão, que é uma circunferência, com a indicação do item internamente. Os diâmetros desses balões devem ser iguais e eles devem estar alinhados, seja na horizontal ou na vertical. Como aqui temos poucas peças, foi suficiente e mais adequado fazer essa indicação na horizontal. Devemos observar também a linha de chamada do item, chegando até a peça.
Peça 1, eixo. Peça 2, a polia. Peça 3, a chaveta. Peça 4, a porca especial. Feito a indicação dos balões, faremos então o preenchimento da lista, onde a gente tem cada item, item 1, com a sua respectiva designação, eixo, quantidade, 1, material e norma, aço ABNT 1045. Para o item 2, temos a polia, quantidade também 1, material, aço ABNT 1020. O item 3 é a chaveta do tipo A, com 14 milímetros de largura, 9 de altura e 45 milímetros de comprimento. Também um item da norma agora DIN 6885. E por fim, o quarto item é a porca especial. Também uma peça de aço ABNT 1045. Por tratar-se de uma porca especial, não indicamos aqui a norma para a porca. Então finalizamos aí o exercício de montagem do conjunto mecânico eixo polia.